Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima aos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A Igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz, o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências. Não exiba o painel enquanto não surgir o fogo. Tudo foi preparado exatamente como o senhor nos instruiu. Bom povo de Utterbok, alguém aqui já queimou a mão no fogo? Mesmo apenas um dedo atingido pelas chamas irá atormentá-los a noite inteira, não é assim? Imaginem, então, o corpo inteiro queimando. Não apenas por uma noite insone, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Esta noite, o Papa, o vigário de Cristo, irá lhes dar um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da Igreja de São Pedro, em Roma, onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva, profanados por animais selvagens. Atentem às palavras do Santo Padre que diz: assentem uma pedra em São Pedro e lançarão a base da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido e parentesco? Wolfram, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso.
Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. Lutero, meu filho, escute-me. O cardeal Caetano não o chamou aqui para que recebesse uma aula de catecismo. Peço-lhe, em nome de Deus, que tenha cuidado. Seja humilde, não fale. Apenas ouça. Sua vida pode depender disso. Por favor, sentem-se. Eu nunca tive a intenção de dizer nada contra a honra ou a dignidade de nosso Santo Padre. É claro que não, irmão Lutero. E já que é o caso de que todos nós queremos a paz, você terá apenas que seguir algumas regras simples de protocolo. Quando você vir o cardeal, jogue-se no chão de rosto para o chão. O cardeal lhe dirá para se levantar, você ficará de joelhos e assim irá permanecer enquanto ele lhe falar. Você entendeu? Sim. Se a igreja se ofendeu com alguma coisa, irei me retratar imediatamente. Mas quando o cardeal e o Papa entenderem a minha posição, não irão ver culpa em mim. Nós temos um mal-entendido aqui. Não haverá discussão, nem debate. Você irá dizer uma palavra, apenas uma. Revoco. Revogo o que disse e a sessão terá terminado. Temos mesmo um mal-entendido. Eu vim a Augsburgo alertar o Papa sobre os abusos dos vendedores de indulgências contra a fé. Tenha cuidado, irmão Lutero. Apenas o Papa decide o que é benéfico ou não à cristandade. Esta noite, uma palavra. Revoco. Obrigado, Excelência. Irmão Lutero, com a sua permissão, mandarei lhe preparar um banho. Obrigado, Excelência. Meu filho, eu sei que deseja ser um servo fiel de Cristo e da Igreja. Estou aqui para ajudá-lo. Fique de pé, meu filho. O que tem a dizer? Eu errei? Sim, você errou.
Como? Para que eu possa evitar repetir o erro. Errou ao ensinar novas doutrinas. Qual ensinamento meu é ofensivo a Roma? As indulgências, para começar. A bula Unigênitus do Papa Clemente indica claramente que os méritos de Cristo são um tesouro de indulgências. Adquiriram. Desculpa, Eminência. Eu creio que a bula diz que os méritos de Cristo adquiriram um tesouro de indulgências. Não estou aqui para discutir com você. Não, Eminência. Mas a Unigênitus foi escrita há 175 anos. E não fosse ela tão embaraçosa para a igreja, talvez não ficasse conhecida como extravagante. Nem seria posta de lado nas leis canônicas. Ela contradiz Panormitanos. Nosso Papa Leão X concorda com a bula de Clemente. E isso encerra o assunto. A honra do Papa não se preserva com a imposição da autoridade, mas com a proteção de sua credibilidade e o claro testemunho das divinas escrituras. O Papa interpreta as escrituras. Pode interpretá-las, mas não está acima delas. Devia dizer uma palavra. Ambos sabemos que a venda de indulgências não tem apoio nas escrituras. Se as pessoas do povo pudessem ler a Bíblia, iriam entender como é ampla a interpretação da igreja. Isso é intolerável. As escrituras são complexas até para um sacerdote mediano. Imagine para o homem comum. As indulgências são uma tradição estabelecida que dão conforto a milhões de cristãos simples. Conforto? Eminência, eu não quero conforto. Isso não se trata de conforto. Então considera o seu desconforto mais importante que a sobrevivência do cristianismo? O que me interessa é a verdade. A verdade. Os turcos formam exércitos nas nossas fronteiras. Estamos à beira de uma guerra. A oeste temos legiões de almas que nunca ouviram falar em Cristo. Esta é a verdade. A cristandade está desmoronando. E justo quando mais precisamos de unidade, você vem criar confusão. Eu não desejo discutir com o Papa ou com a Igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem. Eu me recuso a discutir com esse monge. E você o chamou de simplório. Ele questionou a autoridade do Papa. Panormitanos, unigênitos. Ou será extravagante, como diz o resto do mundo? Ele é um herege. Nossas ordens foram claras. Ou ele se retrata. Não tente me doutrinar, Allender. Sei muito bem quais foram as nossas ordens. Eu permaneci calmo. Apenas perguntei onde foi que tinha errado. Escute, se não se retratar, irá para a Inquisição. Você vai se retratar ou não? Do quê? Então só há uma maneira de salvar a sua vida. De joelhos! De joelhos! Irmão Lutero, em nome de Cristo, eu o libero dos votos da Ordem Agostinha e deixo-o nas mãos de Deus. Já não sou mais o seu guia. Entenda, se eu ainda fosse seu guia, pelas leis canônicas, eu seria obrigado a entregá-lo às autoridades. Mas eu irei ser o seu pai espiritual. Até o fim da minha vida. E agora vá. Depressa! Há um cavalo no pátio. Não me deixe só. Meu príncipe, como devo responder? O cardeal exige que Lutero seja entregue a Roma ou banido da Saxônia. Você leu os livros de Lutero? Li. Todos eles. Ele é um monge brilhante, não é? E com uma mente independente. É mesmo. Spalatino, você estudou direito com ele, não foi? Na época ele mostrava inclinação para qualquer tipo de influência? Não. Afinal, tudo o que ele fez foi questionar de forma eloquente um tema muito interessante. E isso é aquilo que nós devemos esperar de um bom professor universitário.
Então, o que vamos responder ao cardeal? Nada. Meu senhor, nós temos que responder. Há duas maneiras de dizer não a alguém aparentemente mais forte que nós. A primeira é não dizer nada e continuar a fazer alegremente o que fazíamos antes e fingir que não ouvimos nada. Deixar que o tempo e a inércia sejam nossos aliados. E a segunda? A segunda é dizer não de um modo tão gentil e atencioso que isso irá confundi-los. E é claro que no caso dessas duas técnicas falharem, o remédio será ceder. Ou lutar. Aí, é claro, se você decidir lutar, também deverá decidir vencer. Não, eu não vou mandar aquele monge para Roma. Eles irão matá-lo. Isso é tão irritante. Quem são eles para privar a minha universidade de um gênio? Ele irá para a fogueira. Martim Lutero, você reconhece estes livros? As 95 teses, sermão sobre indulgência e graça, do cativeiro babilônico, da liberdade cristã, apelo à nobreza cristã da nação alemã. Você é o autor? São meus. Esses livros contêm heresias contra a nossa Santa Igreja. Você renega o que escreveu? Deus, que lhe diga a coisa certa. Eu ia... Mais alto! Posso pensar um pouco? Já teve tempo para isso. Deveria estar preparado para responder. Gostaria de responder de modo satisfatório. Sem prejuízo da palavra divina, nem perigo para minha alma. Qualquer um de nós deve estar pronto a dar testemunho, sem hesitar e sem receio a qualquer momento. Ainda mais no seu caso, um famoso e experiente professor de teologia. Concedemos-lhe um dia. Amanhã você irá responder. Maldito, volte para o inferno. Maldito, 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 volte para o inferno. Cale-se, cale-se, cale-se. Cale-se. Eu sinto a sua respiração na minha nuca. Demônio ficou feliz em me ver mudo. Trêmulo, 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 feito um animal no abatedouro. Cadê a fé dele agora? Onde está a fé dele? Cadê a fé dele agora? Onde está o orgulho dele agora? Onde está o orgulho dele agora? Onde está o orgulho? Sou teu. Salvai-me. Sou teu. Salvai-me. Sou teu. Salvai-me. Fale bem, doutor. Boa sorte. Boa sorte, doutor. Boa sorte, padre. Ordem na sala! Ordem!
Ordem! Martim Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, escrevi com muita dureza. Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu à pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se Sua Majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram, minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare. Ordem! 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 Ordem!
descendo de uma linhagem de imperadores cristãos. Ele não irá fazer de mim um herege. Ele próprio se condenou, Majestade. Ele deve ser detido antes que infecte toda a Alemanha. Majestade, prometeu a Lutero dar-lhe um salvo-conduto. Lutero não é um homem, é um demônio, trajando um hábito religioso para melhor nos enganar. Lutero é súdito seu. O que tem a dizer? Eu considero que ele nada teme, meu senhor. Exceto, me parece, pelo povo. Se algo tiver que acontecer a ele em sua volta, que assim seja. Martin. Martin Lutero, desça e seu companheiro será poupado. Eu sou Lutero. Ulrich, não! Eu sou Lutero. Espalatino? Desculpe pelo passeio. O príncipe mandou que o capturasse antes que outros o fizessem. E por que o pai corre para receber o filho pródigo? Donos de terras não correm, nobres não correm e príncipes não correm. Por que esse pai rico, dono de terras, corre? Porque ele tem medo. Ele tem muito medo de que seu filho volte correndo para o chiqueiro de porcos. Ele corre porque ele ama o seu filho. E existe uma palavra especial para esse amor. Compaixão. Compaixão. E sabem o que significa compaixão? É só o sino da igreja, tocando o Ângelus. Continue a história. Amados príncipes do Império, serei breve e direto. Os seus ministros não poderão mais pregar. Vocês irão banir as Bíblias em linguagem profana e tratarão qualquer um que possuir uma como sendo inimigo do Estado.
Não vamos proibir nossos ministros de pregar a palavra. Aqui ou em qualquer lugar. Não aceite, meu senhor. Nós não iremos banir a nova Bíblia, meu senhor. Como prova de sua lealdade a mim, amanhã irão participar da procissão de Corpus Christi até a catedral. E irão rezar, todos vocês, de forma romana. Não faremos isso, meu senhor. Farão sim! Ou irão conhecer a minha espada. Antes de deixar que alguém tire a palavra de Deus de mim e me peça que renegue a minha fé, eu prefiro me ajoelhar e deixá-lo cortar a minha cabeça. Majestade, nós elaboramos a nossa confissão de fé, a qual estamos certos de que será considerada sem culpa. A Igreja Católica perseguiu, torturou e castigou, inclusive com a morte, milhares de pessoas na Europa e nas Américas. Tudo em nome da fé. Naquele tempo, a Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. E isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Para os verdadeiros cristãos, o batismo era uma coisa séria, e por isso só podia ser celebrado em adultos conscientes, como acontecia nos primórdios da Igreja Apostólica. Os grupos e movimentos que rejeitavam o batismo das crianças foram chamados de anabatistas. Os anabatistas tinham a mesma fé comum com os valdenses. Seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Por este motivo, também foram vítimas de ódio e perseguição e considerados hereges pela Igreja Romana. Foram condenados pelo Tribunal da Inquisição. Os anabatistas eram perseguidos e caçados de um povoado a outro. Nunca sabiam quando teriam que sofrer a perda de seus bens outra vez. Nunca sabiam quando teriam que levantar-se na noite para fugir com as poucas coisas que poderiam levar na mão.
Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes, e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse, e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que estes não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Eram colocados sobre uma grelha de ferro e assados, ou dentro de um boi de bronze sobre o qual era acesa uma fogueira. Outros tinham os olhos e a boca queimados com fogo. Outros eram forçados a sentarem nu sobre uma cadeira de ferro incandescente. Também eram forçados a caminhar em cima de brasas, enquanto chumbo fundido ou outra substância corrosiva era derramado sobre suas cabeças. Lançados num buraco cheio de brasas, queimados em estacas, jogados dentro de uma fornalha. Uns eram apunhalados, outros tinham os membros amputados um por um até a morte. Decapitados com espadas ou machado, perfurados com uma lança. Outros eram usados como cobaias para alvo de arqueiros. Cerrados ao meio, golpeados na cabeça, braços e pés amputados. Traspassados com estacas pontiagudas, a barriga era aberta e as vísceras arrancadas. Esfolados vivos. Uns eram presos pelas pernas aos topos de duas árvores vizinhas, curvadas, que eram soltas em seguida. Outros eram perfurados com espinhos debaixo das unhas dos pés e das mãos. Os mártires eram presos numa rede e expostos a touros selvagens, jogados ao chão, nus para serem devorados por cães ferozes, amarrados para serem dilacerados por animais, arremessados de lugares altos, presos em caixas de chumbo e atirados em um rio, ou costurados em um saco com uma vibra e lançados ao mar, pendurados pelo queixo ou pendurados com peso sobre os ombros, presos em roda onde eram rolados sobre pontas afiadas ou sobre uma fogueira acesa, estirados sobre um cavalete ao ponto de terem os braços e pernas deslocados, colocados em barcos em chamas e lançados ao mar. As mulheres tinham os seios amputados, os homens a língua cortada, os dentes arrancados ou o olho perfurado. Outros eram presos nus em cavalos indomados e arrastados sobre terreno pedregoso. Também eram enterrados vivos completamente ou até o pescoço. Todos estes suplícios, os mártires sofriam com resignação, sabendo que teriam uma recompensa celestial reservada para eles, a qual é sobreexcelente a dor física ou humilhação a qual foram expostos.
Desde o início, o corpo de Cristo sofreu perseguições e derramamento de sangue. Satanás sempre esteve por trás tecendo calúnias e acusações, tramando traições e intentos malignos para deter a fé dos membros deste corpo. Porém, haverá um período singular na história da Igreja, onde uma grande perseguição sem precedentes, regido pelo governo mundial do Anticristo, acometerá todos os fiéis que estão sobre a face da terra. Esta será a grande tribulação profetizada por Cristo e que antecederá a sua segunda vinda. E será um período de grande tormento para toda a humanidade. Todos os que creem e vivem piamente em Cristo padecerão sob esta grande e última perseguição, que será comandada pela besta profetizada no livro de Apocalipse.